Tá aceso aqui? Ah, tá com luzinha verde. Tá, pronto, tá aceso. Então, eu vou apresentar para vocês agora, tá? As funções hiperbólicas. Então, começa com a seguinte definição. Definição. A função secante, a função seno hiperbólico, é a função denotada por seno hiperbólico e dada por, bem, o domínio do seno hiperbólico é os reais, o contradomínio do seno hiperbólico é os reais e o seno hiperbólico em x, tá? O seno hiperbólico em x, ele é, por definição, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Qualquer que seja o x real. Tá? E a outra definição é a definição da função cosseno hiperbólico. Que é a função denotada por seno hiperbólico e dada por isso aqui. Domínio do cosseno hiperbólico é os reais, o contradomínio do cosseno hiperbólico é os reais e na definição cosseno hiperbólico em x é, tá? Isso aqui é a definição, é elevado a x menos elevado a menos x sobre 2. Desculpe, mais elevado a qualquer que seja o x real. Então você tem aí as duas definições, tá? Domínio das duas reais contra domínio das duas reais, é o seno hiperbólico em x, é isso aqui. Bem, então você tem essas funções, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, são funções de R em R, tá? Seno hiperbólico é de R em R, e o cosseno hiperbólico também é uma função de R em R, por definição. Agora, lembre que, primeiro, E elevado a x é maior do que 1, qualquer que seja o x positivo. Tá? E E elevado a x está entre 0 e 1, qualquer que seja o x negativo. Além disso, limite de elevado a x com x tendendo a mais infinito é mais infinito. Limite com x tendendo
a menos infinito de elevado a x é zero, e é zero por valores positivos, tá? E como consequência disso, o limite com x tendendo a mais infinito de elevado a menos x é zero, valores positivos, e o limite, tá? Vírgula aqui, e o limite de e elevado a menos x com x tendendo a menos infinito, isso é quanto? Mais infinito, tá? Você tem essas observações aí que serão úteis. Por quê? Porque se você olhar para cá, ó, tá certo? Daí você tem o seguinte, ó. Daí você tem o seguinte, se você olhar para o seno hiperbólico em x, se o x é positivo, e elevado a x é maior do que 1, e elevado a menos x é menor do que 1, porque o x é negativo. Portanto, o seno hiperbólico de x, vou colocar aqui, ó, seno hiperbólico de x, que é e elevado a x menos e elevado a menos x, sobre 2, isso é positivo, se o x é positivo. Por quê? Um número é maior do que 1 e o outro é menor do que 1. Então, a subtração vai ser positiva. Tá? E o cosseno hiperbólico de x, que é quem? Que é elevado a x, desculpe, e o seno hiperbólico em x, que é o quê? E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2, se o x for negativo, isso aqui vai ser negativo. Porque se o x é negativo, e elevado a x é menor do que 1, enquanto e elevado a menos x é maior do que 1. Então isso dá negativo. Isso é negativo. Você tem isso aí. Então, o seno hiperbólico de x é positivo, tá? E não esqueça, vou botar aqui, botar uma vírgula, não esqueça, tá certo? E você tem isso aí, você tem isso aqui, tá certo? E além disso, o seno hiperbólico de zero é zero, tá certo? Além disso, não esqueça, o seno hiperbólico, quando você calcular no zero, vai dar zero, que vai ficar 1 menos 1. 1 menos 1 vai dar zero. Outra coisa, ó. Outra coisa. Dado x diferente de zero, ó. Dado x diferente de zero, observe uma coisa. E elevado a x sobre 2 menos e elevado a menos x sobre 2, isso aqui é um número diferente de zero. Porque se o x é diferente de zero, um é maior do que 1, outro é menor do que 1. Tá? Por causa disso aqui, ó. Então isso aqui é diferente de zero. Portanto, quando eu elevar ao quadrado, isso aqui fica positivo. Isto é, e elevado a x, aqui ó, quadrado disso, está aceso aqui, tá. E elevado a x, menos 2, mais e elevado a menos x é maior do que zero. Logo, você tem que e elevado a x, mais e elevado a menos x, sobre 2, e elevado a x, mais, vamos com calma, e elevado a x mais e elevado a menos x é maior do que 2. Ou seja, divide tudo por 2, você tem o e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2 maior do que 2. Ou seja, o cosseno hiperbólico de x é maior do que 1. E isso aqui sobre 2 é maior do que isso aqui sobre 2. O cosseno hiperbólico de x é maior do que 1. Ou seja,
Dado x diferente de zero, o cosseno hiperbólico de x é maior do que 1. Tá? Bom, veja que, agora não esqueça, o cosseno hiperbólico de zero, quem é? É 1. Então, o cosseno hiperbólico de x, ele é maior que ou igual a 1, qualquer que seja o x diferente de zero. E se o x for diferente de zero, ele é maior do que 1. Isto é, o 1 é mínimo do cosseno hiperbólico, é o mínimo global do cosseno hiperbólico. E o zero é o ponto de mínimo do cosseno hiperbólico. Tá certo? O cosseno hiperbólico tem essa propriedade aí. O cosseno hiperbólico satisfaz isso aí. Tem uma outra coisa interessante, tá certo? Para você observar, é o seguinte, tá? É que dado x real, tá? Dado x real, ó, quem é o seno hiperbólico de menos x? Quem é? Por definição, ó, olha a definição aqui, do seno hiperbólico de x e do cosseno hiperbólico de x. Então, o seno hiperbólico de menos x é o quê? É elevado a menos x, menos elevado a x sobre 2. Ou seja, isso é menos e elevado a x, menos e elevado a menos x sobre 2. Que é o quê? Que é menos elevado de x. E o cosseno hiperbólico de menos x é quem? É elevado aqui a menos x, mais é elevado a x sobre 2. Ou seja, isso é elevado a x, mais é elevado a menos x sobre 2, que é quem? Que é o cosseno hiperbólico de x. Isso qualquer que seja o x real. Isto é, a função seno hiperbólico é uma função ímpar, enquanto a função cosseno hiperbólica é uma função par. Em outras palavras, o seno hiperbólico tem o seu gráfico simétrico em relação à origem do sistema de coordenadas cartesianas. E o cosseno hiperbólico tem o seu gráfico simétrico em relação ao eixo das coordenadas. Ok? Ok. Tá? Tem outra coisa interessante a observar aqui, que é o seguinte, ó. É que dado o x real, se você pegar o x real, menos é elevado a menos x é menor do que é elevado a menos x. Claro, que um é negativo, outro é positivo. Logo, eu somando e elevado a x aos dois lados, a desigualdade permanece. Ou seja, e elevado a x menos e elevado a menos x é menor do que e elevado a x mais e elevado a menos x. Daí, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 é menor do que quem? Do que e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Isto é, ou seja, o seno hiperbólico de x é menor do que o hiperbólico de x. Tá certo? Para todo x real. Para todo x real isso vale. Assim, se vale para todo x, você vai ter que o seno hiperbólico de menos x é menor do que o cosseno hiperbólico de menos x. Isto é, o menos seno hiperbólico de x, né,
daqui, ó, é menor do que o cosseno hiperbólico de x. Portanto, você tem uma desigualdade mais geral. Multiplica por menos 1 essa daqui. Você vai obter que menos o cosseno hiperbólico de x é menor do seno hiperbólico de x, que sabidamente, né, já foi demonstrado, é menor do que o cosseno hiperbólico de x. Então você tem essa desigualdade. Essa desigualdade vale para todo x real. O seno hiperbólico está entre menos o cosseno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Isso vai ser útil no gráfico, tá certo? Agora, você olhando para cá, você tem outras propriedades. A definição aqui, ó. A definição diz que o seno hiperbólico é uma constante vezes uma função diferenciável, assim como o cosseno hiperbólico. Então, você conclui também mais coisas, mais pontinho aqui, é que as duas funções, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, são diferenciáveis. São diferenciáveis. São diferentes. Pronto. Encerra e começa outra.